Quando Pedro, ele me convidou para vir aqui neste além, ele disse assim: Jacó, o pessoal às vezes pensa que você só fala sobre magnetismo, e pelo menos agora você vai ter a oportunidade de falar de um outro assunto que não é essencialmente magnetismo. E quando ele passou o tema, que é esse tema que a gente vem desenvolvendo já desde ontem, a energia do amor, eu pensei comigo, eu digo, e ele acha que não tem magnetismo nisso tudo? Como é que não pode ter magnetismo na energia do amor? Começa que energia já é um termo que a gente vulgarmente já associou a magnetismo. E aí associar isto com o amor, inevitavelmente vai nos levar para uma convergência dos dois assuntos. Então eu queria fazer aqui uma colocação deste amor dentro um pouco dessa área chamada magnetismo. Ontem à noite eu abri o assunto colocando inclusive a questão 388 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem textualmente de que o relacionamento, ele é uma ciência que está vinculada ao magnetismo, em que nós compreenderíamos isso depois melhor. E naturalmente, quando a gente faz aquela abordagem, algumas pessoas devem ficar pensando, sim, mas e como é que a gente vai colocar isso na prática? Eu lembrei uma outra segunda passagem de Allan Kardec, mas que não coloquei no texto que estava em PowerPoint, que é quando Allan Kardec, dentro da sequência das perguntas, eu só não vou me lembrar exatamente se é a 389 ou é a 390, no Livro dos Espíritos, em que os Espíritos colocam que uma das problemáticas desses relacionamentos está exatamente no pensar diferente. E ontem eu até coloquei, não é necessariamente todo mundo ter que pensar igual, mas é nós termos uma condução de pensamento que seja construtiva numa determinada direção. Porque eu posso, por exemplo, pensar em bordados e crochês, e uma outra pessoa pode pensar em tijolos e paredes. Como é que isso se uniria? Simples. Eu vou participar de um trabalho coletivo de ajuda a uma comunidade, onde aquele que tem aptidão para ser pedreiro vai trabalhar com tijolo e parede, e a outra que só tem habilidades manuais para fazer crochê e tricô, vai fazer roupas ou mantimentos para alguém, ou para vender e arrecadar dinheiro, enfim, 1001 possibilidades. Então essas pessoas se encontram numa reunião para definirem como agir em bem de uma comunidade. Então aí a gente vai ver crochê e construção de paredes no mesmo ambiente, e isto sendo ponto de ligação entre pessoas que pensam totalmente diferente, mas que têm convergência de pensamento quando se destinam para um fim comum. Até agora, no primeiro momento, o fim comum que nós colocávamos em primeiro plano era o fim comum do amor entre os parceiros. Mas quando Allan Kardec traz para nós, dos Espíritos, essa resposta de que o magnetismo também está nesse meio, e logo em seguida eles colocam que o pensamento também faz parte disso. Então quando a gente lembra pensamento, e lembramos da primeira coisa que nós colocamos hoje, que é a nossa linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é a exteriorização do pensamento. Então eu penso e eu falo. Dificilmente a gente usa até a expressão falou sem pensar. Não é que você falou sem pensar, você falou sem amadurecer a ideia do que você pronunciou, porque pensar você pensou, porque a fala ela vem após o pensamento. Então, juntando tudo isto, nós teremos que, de uma certa forma, nós podemos dizer que lá no Livro dos Espíritos já estava essa marca muito grave. As nossas dificuldades de relacionamento estão muito na dependência do que nós pensamos, e nós não fazemos essa convergência.
que agora, como eu coloquei modernamente, está se chamando de linguagem do amor, que se aplica a qualquer outro tipo de abordagem que a gente queira fazer. Mas, de outro lado, ficou ainda de fora a questão da ciência magnética para resolver problemas de campos magnéticos. E ontem eu coloquei muito essa figura, eu acho que eu deixei algumas pessoas até pensando nisto. Como é que uma pessoa gosta muito da outra, mas não conseguem conviver? Que normalmente a gente alega que ou é um problema obsessivo ou é um problema reencarnatório. Mas que da resposta dos espíritos, a gente de repente descobre que tem uma terceira possibilidade, e é uma terceira extremamente vigorosa, que é a presença desse magnetismo. Como é que ele se faz presente? Analisem aqui como é rápido, o raciocínio é rápido. Eu penso, à medida em que eu penso, eu gero um campo, que eu posso dizer, é um campo que tem origem no chamado campo mental, e ele converge para um campo chamado vital. No campo vital nós temos as emanações das nossas energias. Vejam como é que isso vai chegar, energias, energia do amor. Ou se eu não quiser usar a expressão, vai gerar um campo fluídico. E esse campo fluídico é vital, literalmente, para muitas das nossas ocorrências no dia a dia. Muito bem. Aí está o caminho, o esboço do caminho. Eu penso, eu gero um campo, e quando eu gero este campo, ele produz uma determinada ressonância em um determinado padrão frequencial. Cada um de nós temos um padrão médio. Esse padrão médio é definido tanto pelo que eu penso, como pelo que eu elaboro fisiologicamente, porque este campo ele depende tanto da parte emocional, como da parte orgânica. A parte orgânica é bem mais estável, porque ela é bem material. A parte emocional ela é menos estável, porque depende muito das nossas ações e reações. Eu penso muito, eu penso pouco, com isso daqui eu me fixo demais, com isso aqui eu não me fixo de jeito nenhum. Então cada um de nós começamos a criar campos fluídicos ou campos energéticos peculiares. Obviamente, alguns campos desses vão encontrar campos que lhes são antagônicos, ou seja, campos contrários. Então, naturalmente, eu produzo uma energia que gera um padrão, vamos chamar aqui, um campo padrão Y. E uma pessoa ou outra gera no seu cotidiano, na sua forma de ser, um padrão X. Só que neste caso, para tomar como exemplo, X e Y não combinam. Então, toda vida que tem um padrão Y e vem um padrão X, há um choque. Isto pode chegar a um ponto tão grave que tem vezes que pessoas tendo esses padrões tão antagônicos, quando um toca no outro, literalmente falando, toca. Então eu estou aqui, chega alguém por trás e me toca. Nesse toque, eu me assusto. É como se eu tivesse recebido um choque, uma descarga. Quando isto acontece com um desconhecido, normalmente o desconhecido, se ele percebe, ele diz: me desculpe. E você olha assim, como é alguém que você também não vai ter relação, você diz: tá. E você já diz: não está se afastando. Porque é uma energia oposta, é uma energia contrária. Isto acontece com muita frequência. O problema é quando isto acontece entre duas pessoas que se amam. Como eu já tive a oportunidade de ver mais de um casal, em que quando um vinha por trás do outro, inesperadamente, e que se aproximava ou tocava, o outro se assustava e se afastava. Até aí isso é estranho, mas pode ser. Vai que qualquer pessoa que toque por trás, ela se assusta.
Mas só que quando chegava outra pessoa, fosse essa outra pessoa ou qualquer outra, chegava e tocava ela por trás, ela fazia, oi, tudo bem? Ela não se assustava. Mas com o marido, ela se assustava todas as vezes. Então o marido chegava por trás, ela repulsava. Nossa, você quer me matar do coração? Quer dizer, e você já parte reagindo forte. E o marido, por sua vez, dizia, não, essa mulher só pode ter algum problema, porque quando eu toco nela, ela faz isso. Chega qualquer outra pessoa, toca e não acontece nada. Então a rejeição dela por mim é tão grande que eu não posso mais nem tocá-la. E aí começa a ver o problema. Num caso que eu sempre conto nos cursos, que foi o caso mais clássico que eu tive e que eu presenciei, era um casal, ainda não tinham filhos, ela não conseguia engravidar dele de jeito nenhum, já tinha feito todo tipo de tratamento, e eles se amavam muito, mas um só dizia que amava o outro à distância, não conseguia dizer que amava perto, porque era estranho, era ruim, era desagradável, então ficava sempre distante. E como era uma pessoa que eu tinha intimidade, eu perguntei, como é que vocês fazem quando vão ter relações sexuais? É normal? Ela disse assim, Quando você responde assim, é porque não é. Porque quando é normal, você diz, é normal, por quê? Mas quando você pensa para responder, é porque tem alguma coisa. E eu disse, olha, eu não estou querendo ser indiscreto na sua vida, mas é que eu vi um lance de que você quis tocar nele, ele se afastou, ele quis tocar em você, você se afastou. Eu disse, eu não percebi. Eu disse, mas eu percebi. E me chamou a atenção isso. Aí ela disse, não, realmente, Jacó, às vezes quando a gente quer mesmo os dois, ou seja, quando só um quer, provavelmente não acontece entre eles dois. Por quê? Porque a repulsão é muito forte. Então tinha que os dois quererem. E os dois querendo, era difícil a aproximação. Como eles já tinham anos de casados, depois de anos de casados, você já sabe como deve se aproximar ou não. Pelo menos em tese, você já tem uma noção do que vale a pena aventurar ou vale a pena recuar. E ela me disse então textualmente, Jacó, é complicado. Às vezes a gente quer, mas a gente fica longe um do outro. É como que se um fosse ter que abrir a porta do outro para entrar na marra. Eu digo, é aí que está o problema. Isso é uma dificuldade, uma antipatia magnética muito grande. E vocês precisam vencer isso. E foi interessante porque eu dei uma sugestão de exercício, eles fizeram, ele não sabia porque ele não era espírita, mas ela o induziu a fazer. E pouco tempo depois, eu acho que no máximo 3 meses depois disso, ela me escreve super feliz dizendo que tinha engravidado. Isso foi extremamente importante. Por quê? Porque eles tentavam, eles tinham relações querendo engravidar e não conseguiam. E não conseguiam de nenhum método, nenhum meio, de forma nenhuma, nem com ajuda, nem sem ajuda da medicina. Mas de repente ela engravidou. Engravidou como? Quebrando a barreira magnética entre os dois. Então, aquele caso para mim foi super curioso, porque eu já sabia, eu já teorizava, mas eu nunca tinha visto um caso grave e que teve consequências. Ela não só engravidou, como teve uma filha. Recentemente eu estive com ela e ela me apresentou a filha, recentemente que eu digo há 2 anos, e me apresentou a filha, e ela olhou para mim e disse, olha, esse aí é seu tio. Eu disse, ainda bem que ela disse que eu só sou tio, porque já pensou se ela dissesse, esse aí é o responsável por você ter nascido, o pai poderia ter pensado alguma coisa. Esse aí é que é o seu tio. E ela veio falar comigo assim, ela menininha ali, ela estava parece com 9 anos de idade, ela diz assim, como que ele é meu tio? Ou seja, ele é irmão de quem para ser meu tio? Ou seja, ela não entendeu a relação, mas a relação foi puramente emocional e de amigos.
A recomendação que eu dei para ela na época, e que eu já disse isso em milhões de cursos que eu fiz, foi bem simples. Você vai dar um jeito de fazer muitos dispersivos nele. Você faz primeiro nas costas, despeça, 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 depois na frente, e depois você pede para ele fazer o mesmo em você. Lógico que para ela poderia fazer direto, porque ela já sabia, mas ele não sendo espírita, ela tinha que bolar um mecanismo. Então eu até sugeri, olha, você diz para ele que você vai fazer uma massagem tailandesa. Aí ela riu e disse, mas eu vou dizer, vou fazer uma massagem tailandesa, eu nem sei o que é isso. Ele disse, não se preocupe o que é. E nem ele vai também entender não, porque o homem gosta muito dessas coisas, mas muitas vezes ele não sabe o que é não. Ele finge que sabe, mas não sabe. Então você diz, vai fazer uma massagem tailandesa. Você põe ele de costas e começa a apertar ele. Dá aperto nele, para doer mesmo, até para ele ficar desconfortável. Quando ele estiver bem desconfortável e não quiser mais, aí você diz, espera aí que agora eu vou aliviar. Aí é onde você passa a mão na pele para aliviar, e depois você passa a mão alta, ou seja, são os dispersivos. Depois você faz na frente, e aí depois você diz, agora você tem que fazer em mim também, porque senão eu não faço mais em você. E aí eu dei todas as dicas e eles fizeram. O que acontece? Quando eu tenho um padrão magnético numa frequência e uma outra pessoa com a qual eu tenho discrepância, essa pessoa me faz muitos dispersivos, o meu padrão ele tende a arrefecer, ou seja, a diminuir e vir mais ou menos em busca do padrão do outro. Quando o outro vem e faz de volta, aí esses padrões eles ficam bem mais próximos do que naturalmente estariam. Quando você começa a repetir isto, e aí eu sugeri para ela que ela fizesse 2 ou 3 vezes por semana, e ela começou a fazer um dia sim, outro não, mas rapidinho ela me escreve dizendo assim, Jacó, depois de tantos anos de casados, e agora que nós estamos vivendo um momento de crise financeira, em que na minha empresa foram demitidos funcionários e eu estou assumindo o papel de muito mais pessoas, e na empresa dele aconteceu exatamente a mesma coisa, ele está trabalhando muito mais e muito mais tempo, ou seja, a gente chega em casa muito mais cansado. Exatamente agora nós estamos vivendo a nossa melhor lua de mel, ou seja, uma lua de mel no meio do cansaço, no meio do não ter tempo, no meio do nada, você de repente estava feliz com aquela pessoa que você não estava mais suportando. Você mudou o padrão de frequência dos dois na direção de um ponto comum. Não quer dizer que eu vim para o seu padrão, nem você veio para o meu. Nós convergimos para um ponto em que os nossos padrões têm boa conexão. E no caso desse casal, foi tão relevante isso, que nós tivemos um fenômeno que estava bloqueado e ninguém sabia por quê. Um bloqueio puramente magnético. A mulher, naquele caso, não engravidava porque não tinha energia suficiente para manter o fenômeno. A energia da ejaculação dele era antipática para ela, e a absorção daquilo era antipático, então aquilo não germinava. Então podia fazer por inseminação artificial, podia fazer pelo mecanismo que fosse, não vingaria, por conta da alta animosidade entre os campos energéticos. Por que é relevante isso? Porque os dois queriam ter filhos, os dois queriam se amar, os dois queriam vencer aquilo, mas só o querer não era suficiente. Havia uma necessidade muito grande de uma harmonia energética. É óbvio que tem o outro campo a ser trabalhado. Qual é o outro campo? O campo do pensamento. Mas se analisarmos só esse ponto isoladamente, o que é que nós poderíamos dizer? O pensamento já estava convergente. Os dois queriam ser felizes, os dois queriam ter um filho, os dois queriam vencer a dificuldade, os dois estavam querendo que isso mudasse, ou seja, já havia uma convergência de pensamentos, mas faltava um equilíbrio energético entre os dois. Em tese, se você tem uma antipatia muito forte com alguém,
Uma das soluções é tentar diminuir a discrepância fluídica entre os dois campos. Num caso, marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, é mais simples, porque você está em casa, você resolve, mas às vezes isso se dá num ambiente de trabalho. Você não vai chamar uma pessoa, imagina, teu chefe é contra você o tempo todo, e você não suporta a presença de teu chefe. Como é que você vai chamar para ele e dizer, eu vou fazer aqui uma massagem em você e depois você faz em mim? Não tem a menor condição disso acontecer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Através de emanações, através de pensamentos. E Jesus foi quem deu a regra lá atrás, quando ele disse, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Quando eu tenho antipatia magnética com alguém, não quer dizer que eu odeie a pessoa, eu não tenho ódio dela. Então eu não odeio, e nem eu posso considerar essa pessoa como meu inimigo, porque quando eu analiso friamente, eu não tenho nenhum motivo para ter raiva de você, mas eu tenho. Então nem você é meu inimigo, e nem você tem ódio de mim, mas a gente não se entende. Então, dentro da proposta de Jesus, amai os vossos inimigos, perdoai os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Neste caso, nós estamos exatamente na frequência de quem me persegue e calunia. Ou seja, o pensamento dele é diferente do meu. Percebem como tudo está equacionado na história? Tanto na história desde Jesus, como nós encontramos lá no livro dos Espíritos, quando vamos também no livro dos médiuns, como é que alguém obsidia alguém? Pela mente, pela sintonia. O que é sintonia? É frequência. O que é frequência? É emissão magnética. Então percebamos que de uma certa forma estamos todos o tempo inteiro dentro do mesmo padrão. A mim, fazendo um parênteses, o que a mim me parece estranho é o meio espírita não estudar isso com essa clareza. A mim é estranho, porque a gente poderia resolver tantas coisas estudando. Eu não quero estudar o magnetismo para curar ninguém. Ótimo, tudo bem, é um direito seu. Mas você não tem problema em casa, com seus filhos, com sua mulher, você não tem problema no seu emprego, você não tem problema na sua escola, por exemplo. Que tal você estudar o magnetismo para tentar resolver isto? Esta é que é a grande virtude. Então, eu posso resolver com quem é próximo, fazendo dispersivos diretamente. A quem está distante, ore por quem te persegue e calunia. E como é que eu oro por quem me persegue e calunia? Orando de forma aberta. Ore diretamente, mais aberto. Sem querer, eu tomara, Senhor, que o Senhor ajude para essa pessoa gostar de mim. Não, isso é orar fechado. Orar aberto assim, Senhor, auxilia essa pessoa, fazei com que ela vibre numa forma melhor, e que eu possa compreendê-la. Olha que eu estou abrindo. Então são orações abertas, mas orar objetivamente. Eu tenho uma pessoa que não gostava de mim de jeito nenhum, e não gostava, entre outras coisas, porque tinha inveja, não sei do que, mas tinha. E eu comecei a orar por essa pessoa, e eu sabia que o que essa pessoa mais queria na vida era estar bem financeiramente. Eu orei para que ela ficasse bem, e no meio da minha oração aberta, eu ainda dizia assim, que ela esteja bem, muito bem, e se for financeiramente, que ela esteja ainda melhor do que eu. Um belo dia ela começou a ganhar algumas coisas aqui e acolá, se esqueceu de mim, e se esquecendo de mim, se esqueceu de vibrar contra a minha pessoa. Vive tão bem que eu já nem existo mais. Ou seja, chegou onde era para chegar. Ela não vibrando mal não me afeta, e ela não vibrando mal, ela não se afeta tão pouco. Então isso era o melhor que poderia acontecer, e não necessariamente a gente ter que estar junto para enfrentar uma situação que aparentemente não era de fácil solução. Então, orar por quem me persegue e calunia. Você ora pela pessoa que você tem essa antipatia? Não, mas essa pessoa é o meu marido. Sim, você ora por ele? Não, eu acho que não precisa não. Como não precisa? É aí onde está vindo a vibração.
E aí vamos agora fundir com a primeira parte que a gente falou agora à tarde. A outra parte, orar por quem vos persegue e calunia. Mas o outro também vai precisar. Como é que eu vou fazer com que o outro chegue a mim? Usando a linguagem apropriada. Se eu chegar para você e disser, você é uma pessoa muito boa, se o outro não gosta de mim, vai dizer, o que é que você está querendo? Porque eu dizer isso para você é suspeitoso. Mas se eu chegar, disser para o pessoal da Chico Xavier, disser assim, meu amigo, aquela pessoa, toda vez que eu vou aí, eu me encontro com ela, eu quero tanto bem aquela pessoa, mas não sei porque ela não gosta de mim. Eu acho aquela pessoa tão admirável, tão notável, digo isso e vou embora. Um belo dia, o que vai acontecer? Essa pessoa vai chegar lá no pessoal com quem eu falei e vai dizer, rapaz, eu não sei por que vocês ainda convidam aquele cara para vir aqui. Quem? Jacó. Olha, pois Jacó falou tão bem de você, fez tão boas referências de você, disse, não, eu não acredito, disse, mas é verdade. Ou seja, entrou o primeiro impacto positivo, é a oração e depois fazer você repensar a onda em que você está vibrando. Então não é, porque muitas vezes as pessoas pensam que tudo é um milagre. Então quer dizer que se eu não gosto de alguém, eu fizer um monte de dispersivos, resolver o problema. Em alguns casos é suficiente, noutros não. Noutros vai ser preciso reelaborar a linguagem. E essa linguagem é a forma como você alcança, a forma como você envolve, a forma como você chega. Nem sempre se consegue chegar diretamente, mas o importante é que você chegue a sua vibração, chegue a sua mensagem. Então vejam bem, a gente usou magnetismo para resolver uma dificuldade pessoal, mas isso pode resolver muitas coisas. Quando você é um magnetizador bom, o que é uma coisa que você pode ter como referência? Isso eu vou falar aqui de uma maneira muito particular, pessoal. Como é que eu sei que de uma certa forma o meu magnetismo é bom? Quando lá em casa alguém adoece e chega a dizer assim, você poderia aplicar um passe em mim? Porque normalmente em casa a gente não consegue encobrir do outro os nossos limites. Mas se apesar disso o de casa te pede, te busca, te solicita, é porque ela confia que você é possível. Então quantas vezes a gente pode ser possível favorecendo dentro de casa? Quantas vezes a gente deixa de falar coisa boa só porque o outro não quer ouvir? Ele não quer ouvir, ele tem duas opções: se cala e sai, ou então põe dedos nos ouvidos. Mas você, se está falando uma coisa boa, você tem que falar aquilo que você acha que é bom. Tem uma história bem simples, de que dois amigos, muito amigos, viveram a juventude extremamente próximos, um apoiando o outro em tudo. Um era espírita, o outro não. Um dia, o outro teve um problema rápido, um ataque cardíaco, foi para o hospital, foi para a UTI, com uma semana desencarnou. O não espírita morreu. E o espírita sofreu muito com aquilo, porque era o seu grande amigo que partiu repentinamente. Esse amigo espírita, participando de reunião mediúnica, uns 2 meses depois, um belo dia, chega um companheiro na mediúnica e incorpora um espírito violento. E aí vamos tentar doutrinar, e o espírito estava revoltado, cheio de ódio, dizendo, eu vou matá-lo, eu quero que ele morra, eu quero pegar ele aqui do outro lado. E o doutrinador tentava contornar e tentava, não venha com essa história de me chamar de meu irmão, de coisa nenhuma, porque eu não o perdoo. Numa dada altura, o espírito então diz, é você, e nem fique me olhando com essa cara cínica sua. Ele tomou um susto. Eu? Sim, você mesmo. Você se disse meu amigo, você dizia que eu era seu maior amigo, a gente saía toda semana junto. Eu simplesmente sendo seu amigo, você nunca me falou do espiritismo. Como é que você me deixou morrer sem saber da realidade espiritual?
Que amigo era você? Eu odeio você e eu quero lhe pegar. Uau, era o grande amigo dele. Inconformado porque ele nunca tinha falado das realidades espirituais. Aqui eu vou fazer um outro parêntese. É muito comum a gente ouvir na doutrinação espírita, alguns palestrantes dizerem que o espiritismo não faz proselitismo. De fato, não faz. O que é proselitismo? É você, por exemplo, colocar um microfone lá no meio da rua e ficar: meus irmãos, venham para cá, que hoje vai baixar aqui o Espírito do Senhor e vai salvar todo mundo. Isso é proselitismo. Ou então você querer convencer os outros a ferro e a fogo. Mas você falar daquilo que é bom e daquilo que você acredita, isso nunca foi proselitismo em canto nenhum. E aí nós espíritas não temos coragem, muitas vezes, de nos dizer espíritas fora da casa espírita. Nesse ponto eu admiro muito o protestante e admiro muito o muçulmano. O protestante, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, e se você diz tudo bem, ele diz tudo bem, meu irmão. Ele chama você de meu irmão em qualquer lugar. Cristo tem a força, Cristo é o poder. E aí vai, ele se mantém, ele não nega que é protestante. E a gente fica com medo de dizer assim seja, porque assim seja entrega a gente, né? Ô meu irmão, tudo bom para você, que Deus lhe abençoe. Aí a gente faz e diz: como? A gente não diz um assim seja bem alto, porque se é assim seja, o pessoal diz: e você é o quê? A gente tem medo de dizer que é espírita. E o muçulmano, quando dá 6 horas da tarde, ele olha, pode estar no lugar que ele estiver do mundo. Aonde está a Meca? Está nessa direção. Ele se ajoelha aqui e mete a testa no chão, agradecendo ao seu líder aqui na direção da Meca. Pode ser onde for. As mulheres têm que usar aqueles trajes, os rabinos têm que usar aquele negócio na cabeça, e aí sucessivamente. E o espírita? A gente está tentando ser, eu ainda não sou bem. Eu penso que existe o mundo espiritual, mas eu não estou lá para saber se existe. A reencarnação é uma possibilidade. Eu acho tão interessante. Mas você é espírita? Não. Me lembro que Divaldo contava uma história que ele tinha uma senhorinha que frequentava o centro espírita da Mansão do Caminho, e aquela mulher participava das reuniões mediúnicas, e era a médium que mais recebia, ela recebia de tudo. A mulher era uma produtividade mediúnica danada. Aí um dia alguém chegou para Divaldo e disse assim: Divaldo, sabe dona fulana? Pois não é que a dona fulana estava na missa ontem, eu tomei até um susto. Na hora que o padre levanta a hóstia, não tem a pessoa que toca aquele sininho? Pois não é ela quem estava lá tocando o sino na missa? Ele disse: mas não é possível. Aí ele ficou de conversar com a mulher, mas a mulher escapava e ele não conversava. Aí um belo dia chegou outro e disse: Divaldo, você não sabe. Eu fui para uma cerimônia na igreja protestante dali da Barra, e você não sabe quem era que estava segurando a Bíblia para o pastor ler. Disse: quem era? A irmã fulana de tal. E na hora que ele disse que o demônio ia baixar, ela baixou logo nela. E ela baixou e pediu que o bispo segurasse a cabeça dela, e ela virou ali uma pombagira, daqui a pouco estava boazinha. Aí Divaldo disse: eu vou ter que conversar com essa mulher, porque a mulher é médium aqui no centro, está tocando o sino na missa, aí agora está baixando a pombagira numa reunião protestante. Aí chamou a mulher para conversar. Disse: minha irmã, me diga uma coisa, me explique isso. Ela chegou e disse: irmão Divaldo, é muito simples, irmão Divaldo. Eu chego aqui, eu acredito em tudo que o Espiritismo diz. Mas quando eu vou na missa, que o padre começa a falar aquelas coisas, eu digo: eu acho que quem está certo é o padre. Aí na dúvida eu fui na igreja protestante, chegou lá, o pastor estava dizendo outra coisa, eu digo: eu acho que quem está certo é o pastor. Aí o senhor sabe, eu vou morrer um dia. Se eu morrer e chegar do lado de lá, quem tiver certo é o protestante. Se eu não for lá, como é que eu vou ficar? Então eu prefiro, eu vou para todos eles, que o que tiver certo eu me dou bem. Pronto. É mais ou menos assim que a gente vive também no meio espírita.
A gente vive assim, acredito, mas eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. Se eu fico aqui, tenho que voltar. Se eu voltar, eu tenho que ficar. Não tem uma música até de Martinho da Vila, né, que diz isso? É mais ou menos a definição de espírita. Não sei se vou, não sei se fico. Se eu fico aqui, eu só fico lá. Se eu estou lá, eu tenho que vir. Se eu estou aqui, eu tenho que voltar. Pronto, o que é isso? Espírita é igual a esse verso. Lógico que nem todos, né? Mas a gente fica muito no desconforto, ou numa zona de conforto. Na realidade, muitas vezes a gente precisa se definir, não para definição estatística, ou para definição de satisfação do outro, mas para a gente se definir para a gente. O que eu sou, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu faço. Teve um frequentador da nossa casa, já desencarnado, que desde o primeiro dia que ele foi, até o último dia, e ele não faltava, ele dizia: eu sou ateu. Eu sou ateu. Ele já estava ali, faltando mais ou menos um ano para ele desencarnar. Quando eu estava conversando com ele, eu perguntei: me diga uma coisa, como é que você diz que é ateu e você vem toda quarta-feira para cá? Ele disse: porque eu gosto. Eu digo: mas quase toda quarta-feira eu falo sobre Deus. E aí ele me surpreendeu, ele disse: mas é porque o Deus que você fala é diferente. Eu digo: pois é, esse é o Deus que eu acredito. Esse outro que você pensava, desse eu também sou ateu. Na realidade, ele não era ateu coisa nenhuma. Ele não acreditava era que o Deus pudesse ser tão ruim quanto o Deus que nos ensinaram. Um Deus que castiga, que manda você para o inferno, que maltrata você, que deixa você adoecer, que deixa você sofrer, sem nenhuma explicação. Então esse é o Deus do qual a gente foge. Quando eu preciso ser espírita, eu preciso ser espírita. Fecha o parêntese, porque muitas vezes a gente não chega a estudar espiritismo. E não estudando espiritismo, a gente termina sem saber se é espírita. Um assunto como esse de relação interpessoal, sob a ótica do ajuste do pensamento e do ajuste das camadas magnéticas, isto a gente resolveria tantos problemas da humanidade, tantos, que a gente poderia ficar rapidamente a um passo da linha de progressão, sair de mundos de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque a gente teria agora uma convergência de pensar e de entender o que é o outro, por que é que o outro é assim. Está passando um seriado na Rede Globo, que eu comecei a assistir, mas depois eu gostei tanto que eu fui baixar, e já baixei todo de uma vez. Chama-se The Good Doctor, o Bom Doutor. É um seriado super interessante, porque além de todas as nuances que com muita maestria os diretores fazem, tem o foco principal, que é o fato de um autista ser cirurgião. Você confia ser tratado cirurgicamente por um autista, e um autista severo. Não é aquele autista, que tem muitos autistas que são autistas, mas de baixa intensidade. Eu não sei o termo técnico, então vou dizer aqui um termo que dá para a gente se entender. Então é um autista suave. Mas o The Good Doctor, o personagem, o Dr. Shawn, ele é muito exótico. Ele é muito honesto. Ele não consegue mentir. Imagine a gente viver numa sociedade que não consegue mentir. A gente estava perdido. Como é que a gente vai viver hoje sem mentir? E sem mentir para nada. Como é que a gente vive? É muito difícil você viver sem mentir. Ele não consegue. Qual é a dificuldade que temos no seriado? É exatamente as pessoas que não conseguem entendê-lo. E por que não conseguem entendê-lo? Porque a leitura dele, o pensamento dele, a referência dele é totalmente diferente da nossa. E aí o que é que a gente
fazer, qual é a sua parte para se desenvolver nessa relação. Então, convido, para quem fizer sentido, de ter um tanquinho do amor, seu tanquinho de amor pessoal. Compreender como é que é essa linguagem do outro, se ele tem a linguagem do toque, se ele precisa da linguagem do presente. A mulher que Jacó falou lá precisava do presente, né? O marido não tinha dado um buquê de flores para ela, ou uma caixa de chocolate. Então, se a linguagem do outro é a linguagem do presente, é interessante que você comunique, até pergunte para essa pessoa, o que é que você precisa para ficar mais feliz comigo? E aí, parece que já passou 5 minutos, mas ele disse que eu tenho mais um tempinho. Eu fiz aqui essa introdução para vocês compreenderem as imagens que nós precisamos trabalhar pontualmente para desenvolver ainda mais o amor dentro da gente. E cada um já tem. E qual foi a sensação? Eu, quando cheguei aqui, que vi esse monte de corações, eu disse, nossa, parece tão simples, mas mobiliza uma energia, mobiliza uma emoção diferente. Teve alguém que teve um cuidado e foi tão bonito, tão simples, mas tão bonito. Demandou um trabalho e me impactou. Foi algo que eu vi e que me disponibilizou uma energia realmente. Então, muitas vezes, a linguagem do amor é essa. E falar de amor, como esses corações, ele precisa de... Nós já temos muitas imagens de amor. Às vezes é a imagem da mãe que nos amou, do marido, do filho, de uma outra relação, de uma outra pessoa que nos serviu de exemplo e que também é uma linguagem de amor. A gente pode se conectar. Quais são as inspirações de amor que eu tenho? E começar a questionar, será que essa linguagem de amor que eu preciso ou eu posso desenvolver outra? E voltando lá nos corações, eu precisei ver e até sentir uma determinada imagem. É isso que a maioria dos professores fazem quando vão ensinar. Eles trazem o conhecimento, depois eles trazem a sensação. Igual brincar de amarelinha, que qualquer um aqui, quando viu uma quadrinha de amarelinha, é possível que se arrisque lá. Às vezes porque acha que é adulto, que vai pagar mico, que não vai ficar bem, a gente pode até não pular a amarelinha. Mas a gente sabe qual é a sensação no corpo, porque a gente já brincou. Então, trazer essa disponibilidade do amor, trabalhar o conhecimento que Jacó tão bem fez aqui. Olha eu aqui enchendo meu tanquinho de amor com ele. De modo que ele tão bem fez aqui, o conhecimento, depois o ver. Então, a gente viu aqui a linguagem do amor, as pessoas se disponibilizando, vindo até aqui, o cuidado que a instituição teve, trazendo esse amor visual até para a gente. Então, a gente conheceu, a gente viu, e agora a gente pode sentir um pouquinho mais disso, porque a linguagem do amor, o magnetismo do amor é isso. E não por acaso eu vi com essa camiseta, né? Magnetis Amor, magnetismo do amor, que a gente fez para o curso de passe, mas que eu trouxe também para ficar bem visual aqui. E ficando no visual e na sensação, eu vou convidar você, e eu digo, quem está com vergonha, que tire a vergonha. Não é possível que você teve tanto esforço para sair de casa, vir aqui, saber um pouco mais e não se abrir para a experiência visual de agora. Conhecer e agora sentir, tá? Ver e agora o sentir com a experiência. Por isso que a gente precisa dessa experiência, da sensação, sentir e aprender, igual a amarelinha, tá? Convido para que todos deixem a bolsa do lado, carteira, relógio, papel, se desapegue. Sente confortavelmente. Respira profundamente, se ficar confortável, feche os olhos. Feche os olhos e agradece por esse momento. Se assim for, eu sou grato por estar aqui, por me disponibilizar a esse momento, a essa experiência que dá um passo além na minha vida e na minha disponibilidade para o amor. E procura nesse momento lembrar de alguém com quem você tem uma relação de amor muito especial. Pode escolher qualquer pessoa,
mas que ela desperte realmente o sentimento de amor. Tenta imaginar qual foi dos encontros mais importantes que vocês tiveram, da frase mais intensa, das sensações que você sentiu. E deixa essa relação tomar conta de você. Essa vibração de amor tomar conta de você. E nesse momento você pode sentir até que o seu corpo sorri, de tão agradável que foi. Você pode até sentir o cheiro dela, ou lembrar qual foi a frase que ela disse. Deixa essa frase tomar conta do seu coração. Deixe que esse sentimento vibre em você, contagie todo o seu corpo. E você pode imaginar que está olhando nos olhos dela e pode dizer: eu agradeço por você. Eu agradeço. E sou feliz por ter você. E sou feliz porque amo você. Eu amo você. Você é especial na minha vida. E nessa sensação, imagina que um campo de luz, uma vibração de luz sai dela, de você, e envolve vocês duas. E pode tomar conta daquele espaço que vocês estão, o espaço da sua sensação. E pode sentir essa energia na vibração do seu coração. Pois antes do cérebro existia o coração. E você sentia. Deixa essa energia tocar fundo em você, vibrar em cada célula, em cada parte do seu corpo. E ela vibra em você a partir de agora. E em qualquer momento de dificuldade que você queira se asserenar, ter consciência da situação, realizar uma conexão, você pode recorrer a esse momento, se fizer sentido para você, e agradecer pelo momento. E superar esse momento. Depois de ter olhado nos olhos dessa pessoa, ter dito eu te amo, você pode agradecer a ela com um aceno de cabeça, ou com a mão no coração, qualquer gesto que tenha significado para você. Agradece, e se despede, e você pode sentir essa vibração do campo de vocês aumentando, e esse campo pode tomar espaço em você, na sua vida e na vida dela também, e por que não, na vida de todos nós. Se afasta, vai se afastando e toma consciência agora do seu corpo. Respira fundo. Pode abrir os olhos. E de posse dessa consciência, de conhecimento, de visual e de sensação de qual é a vibração de amor, a gente tem um recurso a mais para lidar com as pessoas, para lidar com a nossa vida,
para os momentos que faltar, que tivermos dificuldade de nos conectarmos com aquele alguém que a gente ama tanto, que a gente quer tanto bem, mas que a gente está com dificuldade de nos conectarmos. Agora, cada um tem uma ferramenta a mais de conexão. A gente pode, se fizer sentido, recorrer a esse momento e lembrar de que essa vibração de amor já vibra em nós. Ela não é desconhecida, ela é algo muito presente em cada um. E a gente pode recorrer a esse exercício. Você não precisa ir totalmente, fazê-lo completamente. Você pode lembrar até do aceno de cabeça que você fez e pode trazer a memória do exercício no seu corpo, porque ela já existiu, já aconteceu, já existe e você pode utilizá-la. E façamos como Jesus nos disse, né? Ele falou, amai-vos como eu vos amei. Que continuemos nos amando e nos amando. Obrigada. É legal, né? Espero que vocês tenham aprovado, porque não estava na programação, mas eu digo, triste do poder que não pode. Eu tenho o tempo, então eu vou colocá-la no tempo que eu tenho. Pedro parece que sorriu ali aprovando, então deu tudo certo. Bem, pessoal, dando continuidade, alguns agradecimentos aos patrocinadores, Água Sublime e Isis, produtos lácteos e sucos. Bem, teremos agora o tempo disponível para perguntas e respostas. Aí pode procurar Nivanda. Nivanda, por favor, aqui. Quem tiver dúvida, pode se dirigir a ela, que ela vai estar repassando o microfone, ok? Obrigado, meu amigo. Obrigado amanhã, né? Faça um negócio, né? Jacó, boa tarde. Boa tarde. Antes de tudo, excelente palestra. Obrigado. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você falou sobre campos fluídicos antagônicos, que com determinados exercícios as diferenças podem ser vencidas, as resistências podem ser vencidas. Mas eu tive uma experiência em que eu estava tratando uma pessoa que sofria de lúpus. E num dado momento eu percebi o campo fluídico dela nitidamente diferente em temperatura. Um lado frio e o outro lado quente. Então eu pensei que aquilo ali fosse um efeito da doença. E buscando uma homogeneidade dos campos, eu apliquei passes cruzados. E na sequência, dispersivos, começando do esplênico e arrastando pelas pernas, até sair pela ponta dos pés. Então eu pergunto, será então o lúpus um efeito de um certo desamor da pessoa por si mesmo, que gera essa diferença fluídica? Olha, a pergunta ela é muito grave, porque a doença lúpus, ela tem um padrão de variedade quase que infinito. A medicina coloca o lúpus como uma doença autoimune, o que já diz que é alguma coisa complexa demais, em que o sistema imunológico horas agride, horas se acomoda, horas reage negativamente. Então a gente tem aí já um quadro complexo pela natureza dele. Lá no Leão nós temos um trabalho de pesquisa em cima de lúpus com o pai e a filha. Os dois têm lúpus. Os tratamentos são totalmente diferentes. O tratamento de um não funciona nada no outro. Então, apesar de familiar, se eventualmente tem algum componente hereditário, ainda aí a eclosão e a manutenção da enfermidade, ela gera padrões totalmente diferentes. Então, o que já limita muito a possibilidade de dizer o fato de um lado estar aquecido, outro frio, ou um lado de um jeito e outro de outro,
seja causa ou consequência, é super precipitado dizer que seja que sim ou que não seja. Na realidade, o lúpus ele causa alterações de tudo quanto é natureza. E a maior dificuldade que temos tido na investigação sobre o lúpus é exatamente tentar colocar em que ponto ou em que base tem a gênese disso. Quem é que provoca o lúpus? Aí tem a velha discussão, é de uma certa forma genético, é de uma certa forma orgânico, é de uma certa forma psicológico. E aí quando entra a visão espírita, é de uma certa forma perispiritual, portanto com consequências prévias. Então é um universo muito difícil de ser equacionado. Mesmo assim a gente busca. Se um dia a gente tiver um ponto comum com todas essas variedades, quem é que dá causa, ou quem é que está no ponto de partida, pode ser que a partir daí a gente comece a ter respostas para colocações como as suas. Mas a gente sabe, por exemplo, que determinados tipos de lúpus, eles só são bem tratados, ou seja, os resultados só são muito bons, se você trabalha a maior parte do tempo na zona calmante. Já outros, se você só trabalhar o calmante e os ativantes não, é a mesma coisa que você não ter feito coisa nenhuma. Então, se você teve a sorte de pegar alguém em que fazendo dispersivos e arrastando pelos pés deu resultado positivo, vá nessa linha. Mas não pense que o seu próximo paciente de lúpus vai dar o mesmo resultado, porque normalmente não tem dado. Exatamente porque não se sabe quem é a gênese dessa questão. E aí fica difícil. Por isso é que cada caso de lúpus é um novo protocolo, é um novo procedimento e, de preferência, um novo banco de dados, para um dia a gente ter muitas pesquisas e tentar, juntando todas, ver o que é que isso pode sinalizar lá na frente. Obrigado. Mais alguém, gente? Mais alguém? Acho que está todo mundo bem resolvido, viu? Pessoal, já não tinha dúvidas. Aí com esse exercício final agora já está todo mundo doido para procurar uma outra parte e passar a alegria para medir como é que funciona a energia do amor. O pessoal da Chico Xavier vai perguntar, é que ela chegou aí com o microfone para você. Eu vou perguntar. Diga, Beth. Me diga uma coisa. Você estava falando quando a gente tem pessoas que têm o campo magnético de um que rejeita o do outro. Uhum. Mas como é que a gente, às vezes, identifica essa repulsão se, por exemplo, alguém tem um pensamento positivo, tudo, e o outro está numa fase, às vezes, difícil, que normalmente não é a rotina. Então, nesses casos, ou como você disse, todo mundo diz que é o irmãozinho, ou é o pensamento daquela pessoa. O quanto como identificar essas diferenças? É possível? Beth, é possível, mas você veja já, diferente do que eu respondi ali para o lúpus, essas questões de antipatia magnética, elas têm muito mais um padrão mais fácil de você resolver do que aquele. Invariavelmente, se você toma muitas atitudes dispersivas, você atenua, mesmo você não sabendo qual é a causa. Quando eu pontuei aqui que nós temos causas orgânicas, emocionais e hiperespirituais, é porque de fato tem as três. Muitas vezes a pessoa é gente boa, tem um bom comportamento alimentar, tem um bom comportamento moral, tem tudo, mas a frequência que ela junta nela mesma é uma frequência ruim. É tanto que Allan Kardec, na mesma série de perguntas, da 386 em diante, ele pergunta: quando alguém é repulsivo, de onde foi que veio o mal? É de quem tem a repulsa? E ele diz: não necessariamente. O que caracteriza que é um campo. Então eu posso gerar um campo mesmo sendo gente boa. A gente tem um exemplo no Novo Testamento disso. Quando Jesus se aproxima de alguns espíritos, e os espíritos dizem assim para Jesus: por que me molestas? Retira-te daqui. Ou seja,
a presença de Jesus molestava eles. E qual era o padrão da frequência de Jesus? Era o melhor que a gente podia ter. Então, o problema não era ele quem era descompensado, era o outro que estava em descompensação em relação àquele. Então, quando eu vou ficar procurando saber quem é que está gerando ou não, eu estou perdendo o essencial, que é tentar ajustar esses campos. Nesse caso, normalmente com dispersivos a gente atenua muito. Depois tem o pensamento em si, que não é eu só pensar no bem. Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa que é muito difícil você ouvir ela falar mal de quem quer que seja, ela não fala mal. É uma pessoa que sempre ri para todo mundo, sempre tem uma palavra de carinho, sempre. Você não a pega falando mal de jeito nenhum. De vez em quando chega alguém que diz assim, não, eu não quero receber o passe com ela. Aí você pergunta por quê? Porque eu não me sinto bem. Mas não se sente bem como? Como é que alguém pode não se sentir bem com aquela criatura? De alguma forma, o meu padrão com o dela não bate. Então, não adianta eu querer saber se ela sendo tão boa, ela gerou uma discrepância, ou se é o outro que não é tão bom que está discrepante. Na realidade, existe. E como existe, o ideal é resolver. Se não resolver, vai ficar isso. Mais alguém? Horácio, é porque está na mesma linha, uma dúvida que eu tinha de Jacó, naquele caso do casal, da antipatia fluídica, que eles se amavam lá e você propôs, eu não sei se você comentou aqui que eu estava rodando. Comentei. Comentou, né? Aí você propôs dispersivos, longitudinais. Longitudinais. Aí, minha dúvida, os dois sabiam já as técnicas do magnetismo? Não, a gente pode propor para qualquer pessoa? Não. Ela sim, ele não, porque ele não era espírita. É tanto que eu primeiro brinquei, disse ela que apertasse ele, para ele sentir ardor, para depois ela alisar, e depois subir a mão e aí fazia dispersivos. E aí depois ele tinha que fazer do mesmo jeito nela. Exatamente porque ele não sabia como fazer. Então, foi orientado sem entrar no detalhe. Perfeito. Vou levar aqui. Lendo uma das obras do Barão do Poté... De quem? Do Desculpa. Barão do Poté. Sim. Em algum momento é sugerido lá que tem diferença entre você magnetizar o lado esquerdo de alguém com a mão esquerda ou com a mão direita. Mas como é uma obra já bem antiga, isso ainda é vigente? Não, veja bem, quem estudou isso com um relativo cuidado, não no campo do passe, mas no campo das projeções dos campos energéticos, foi Ernesto Bozzano. E ele configura em várias situações que nós temos dois lados. Um tende para o azul e o outro tende para o laranja. O interessante é que quando você vê isso, azul e laranja, se você olhar em qualquer citação de alguém que use cores e fale de magnetismo, está sempre na confluência entre o azul e o laranja. É impressionante isso. Me chamou muito a atenção, porque isso veio de forma natural. Enquanto que para o Ernesto Bozzano, isto era fruto de uma pesquisa. Muito bem, naquela época, existia dois grandes grupos de magnetizadores. Existiam os magnetizadores que eram chamados de animistas, porque não acreditavam nos espíritos, e existiam os magnetizadores polaristas, que eram os que acreditavam que nós éramos divididos em polos. Então, o nosso lado direito era o polo positivo, o lado esquerdo era o polo negativo. A parte de cima era polo positivo, a parte de baixo era polo negativo. E durante um bom tempo, houve uma literatura dedicada aos polaristas. De tal maneira que o primeiro impasse que surgiu foi quando os polaristas disseram que se você for canhoto, a sua polaridade inverte. E a partir daí caiu em ridículo a tese. Por quê? Porque se eu for canhoto e eu aplicar o passe do mesmo jeito que um destro,
Então significaria dizendo que eu estava invertendo a polaridade em função da pessoa que eu estava aplicando. E, portanto, era para dar tudo errado. E, entretanto, continuava dando certo. Então, a partir daí, começou a se discutir a teoria de se a polaridade era funcional ou não. Isso avançou a tal ponto que não temos hoje, a gente não tem praticamente nenhum registro disso escrito. Mas o avanço foi que o polarismo, ele existe, mas não na riqueza como queriam que fosse. Se você descumprir, vai ter problema. Não vai ter. Agora, se você observar certas coisas, melhora. Então, a diferença não era de ser contrário, mas de você poder melhorar ou não. Como não havia prejuízo, então a teoria perdeu muito do seu impacto da época. Não temos um estudo grande sobre isso, mas foi o que sobrou para a gente, foi essa situação. Jacó, tem uma pergunta aqui da internet, Simone Nóbrega. Ela pergunta, em relação à obsessão, qual o campo magnético entre o obsessor e o obsediado? Olha, o que a gente tem observado normalmente em questão de obsessão é que o grande campo preferencial de acesso dos obsessores teria que ser, obviamente, na zona intermediária, porque a zona de alta frequência, por mais imperfeito que nós sejamos, ela tem uma frequência muito alta, que é a do coronário, a do frontal e a do laríngeo. A zona do laríngeo, às vezes, a gente complica. Por exemplo, uma pessoa que usa muito mal a fala, seja pronunciando coisas ruins e desagradáveis, ou pronunciando palavras degeneradoras, o laríngeo ele perde muito da sua alta frequência. Mas isso já não acontece tão fácil com o coronário nem com o frontal. Então, o centro que a gente tem intermediário, que é o ponto ideal para eles, era o cardíaco. Só que se os espíritos nos atacassem direto pelo cardíaco, nosso organismo talvez não suportasse. Então a gente iria ver muita gente morrendo de ataque cardíaco por acesso de obsessores. Então onde é que eles atacam? Qual é o outro ponto que a gente tem de frequência média? É o humeral, que está aqui no alto da nossa coluna, aqui nas costas. Quando a gente vê os ubandistas falando de médiuns, eles chamam médiuns de cavalo. Por quê? Porque eles simbolizam de que o espírito pega o médium, ou seja, pega o cavalo pela crina, que é exatamente a região do humeral. Então a gente pode hoje, quase que de forma consensual, dizer que o centro humeral, que fica aqui no alto da coluna pelas costas, é que é o ponto de maior contato entre espíritos inferiores e pessoas que sofrem obsessão. É isso? Agradeço novamente a tudo e a todos, para mim foi maravilhoso. Peço desculpas mais uma vez por estar sentado, mas eu acho que da próxima vez que eu vier a Campina Grande, ainda encarnado, eu ficarei em pé, lépido e ligeiro. Muito obrigado. Ok, pessoal, é com um sentimento de profunda gratidão, primeiramente a Deus e a Jacó. Bem, como eu ia dizendo, é com sentimento de profunda gratidão a Deus e a Jacó, que sempre se faz disponível para os nossos chamados, contribuindo efetivamente, não só com seus valorosos conhecimentos, mas com sua vivência no magnetismo. Vamos encerrando, pessoal, a programação do primeiro final de semana, do Quarto é Além. Agradecidos nós estamos, Jacó, por suas orientações sempre tão oportunas. Em nome da Além, sinta-se abraçado e acolhido. Nós agradecemos também a todos vocês que aqui se fizeram presentes e aproveitamos para convidá-los para o próximo final de semana, para a gente continuar a programação do nosso evento do Quarto é Além. Contaremos com a presença muito esperada do renomado palestrante espírita Tato Save, como também a participação de um padre e de um pastor evangélico, que representam um marco diferencial no evento deste ano, e nos brindarão com a energia do amor abordada pelas diferentes correntes de pensamento.
Em Campina Grande, Paraíba, o carnaval tem um clima diferente. O tom é de paz. E o som é o que vem da alma. Carnaval Paz 2020. Um grande encontro de várias religiões. Um encontro com você mesmo. De 20 a 25 de fevereiro, participe dessa jornada de fé e autoconhecimento no Carnaval da Paz. Prefeitura Municipal de Campina Grande. Cidade de trabalho e de fé. Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas. Em Campina Grande, Paraíba, o carnaval tem um clima diferente.